E aí, galera, sejam bem-vindos à segunda edição do John. Hoje veremos a opinião de um profissional da saúde sobre a pandemia do Covid-19. Também veremos um vídeo a respeito da alimentação oriental e os mitos que ela traz. Veremos também uma entrevista com uma das roteiristas da história em quadrinhos Seres. E por último, no Li na Página de hoje, teremos uma resenha do aluno Enzo, do primeiro ano do ensino fundamental. Eu sou Emanuele Viana, do segundo ano do ensino médio. Eu sou Amanda Cristine, do terceiro ano do ensino médio. Solta a vinheta! Nós do João batemos um papo com o profissional da saúde Robson, aqui da nossa cidade. Ele nos explica um pouco sobre a importância e os cuidados que devemos tomar nesse período de isolamento que estamos vivendo, já há quase 8 meses. Segue o vídeo. O nosso país começou a ter os primeiros registros em fevereiro, final de fevereiro, mas a epidemia mesmo começou a se agravar em nosso país em abril. E a cada mês a gente foi vendo, acompanhando, através da imprensa, dos jornais, o número de casos cada vez mais aumentando, passando das dezenas para as centenas, depois para os milhares, e a cada mês esse índice de contaminados foi aumentando, e juntamente com ele também, infelizmente, as mortes foram acontecendo. Então, foi chegando principalmente em nosso país, nas regiões litorâneas, de praias, onde tem aeroportos e portos, mas logo se espalhou por toda a região do nosso país. Manga, uma cidade pequena, de 19 mil habitantes, não ficou imune, Os casos, o vírus chegou até nossa cidade também. Hoje, o município conta com quase 200 casos confirmados da doença, da infecção aqui em nossa cidade, e nós também temos 5 óbitos, 5 mortes confirmadas pelo coronavírus, causadas pelo coronavírus ou complicações pelo coronavírus. Então a gente não pode negar, o vírus ele hoje circula, está circulando por todas as regiões e nossa cidade não ficou de fora. Nós temos a presença do vírus, porque a cada dia a gente vê, a gente acompanha os números cada dia mais aumentando em nossa cidade. Então é importante que a população tome cuidado. Nós ainda não temos uma vacina, nós estamos vendo aí na imprensa também os esforços que a comunidade científica está tomando para que o mais breve possível nós possamos ter uma vacina eficaz, que possa sanar e abreviar essa dor que infelizmente está acometendo diversas famílias, em nosso país. Hoje, o Brasil já conta com mais de 160 mil mortes por coronavírus. Então, é uma aflição para toda a população brasileira. Então, nós não podemos brincar, nós não podemos achar que está tudo pronto, está tudo liberado, que a pandemia acabou, que o vírus acabou, porque não, ele ainda está aqui, está acontecendo. E aí a gente tem que tomar todos os cuidados, quais são os sintomas do coronavírus, Então, assim, coronavírus como o próprio nome já diz, é um vírus. Então, a pessoa que porventura vier a se contaminar, se infectar, ele vai ter um comportamento inicial semelhante a uma virose, com coriza, dor de garganta, tosse, febre, mal-estar, pode ter diarreia. Então, um quadro parecido com uma virose que dura mais ou menos 7 dias e depois tende a passar e melhorar. Eu estou falando isso dos casos que a gente classifica como casos leves, vão se comparar como uma virose,
as pessoas vão adoecer desta forma, o curso da doença desta forma, em geral, e aí, a partir do 7º dia em diante, ela tende a se recuperar e a melhorar. Infelizmente, algumas pessoas evoluem para complicações, né, que são os chamados casos graves. Essas pessoas precisam de acompanhamento, né, específico, acompanhamento intensivo mesmo. Muitas dessas pessoas precisam de assistência hospitalar mesmo, precisam ser internadas em ambiente hospitalar, precisam de assistência mesmo, porque esses casos, infelizmente, eles evoluem para quadros mais graves, podemos dizer assim, para a piora da situação, tendo muitas vezes podendo acontecer até mesmo a morte dessas pessoas. Então, geralmente, este é o curso da doença. Também temos que falar das pessoas que adquirem o vírus, né, se contaminam, mas não desenvolvem sintomas nenhum. São chamados o grupo dos assintomáticos. Eles não desenvolvem nada. Muito provavelmente, devido à sua própria imunidade, o corpo não desenvolve nenhum tipo de sintoma. Essas pessoas, tanto os assintomáticos como as pessoas que adquirem sintomas, elas transmitem o vírus também. Então, é muito importante que a população tome consciência de que, ao andar pelas ruas sem proteção, por exemplo, saindo para as ruas de forma desnecessária, por exemplo, elas estão expostas ao risco de adquirir, se contaminarem. Então é muito importante para que a gente reduza esse quadro grave dessa pandemia de coronavírus, inclusive em nossa cidade, é que as medidas preventivas de proteção, de prevenção, sejam adotadas por todos nós. É importante que a gente evite sair às ruas sem necessidade. Fala-se muito aí, né, do isolamento domiciliar. O que significa isso? Significa que a gente deve ficar em casa, deve evitar sair para as ruas, evitar ambientes com muita aglomeração de pessoas, porque aí é onde está o risco, né, maior de adquirir a infecção, de se contaminar. Então, o uso das máscaras, né, máscara de proteção pode ser artesanal, máscara cirúrgica, enfim, o uso da máscara é fundamental, porque reduz também o risco de contaminação. A higienização, a adoção de medidas de higiene também é fundamental. O que significa isso? Lavar as mãos constantemente. Sempre, né, tá lavando as mãos. A gente não tem muito, talvez, o hábito de estar fazendo isso, lavando sempre as mãos. Deveria ser um hábito rotineiro nosso, mas a gente teve que mudar os nossos hábitos, graças a Deus também, né? A gente tinha que mudar esses hábitos, porque lavar as mãos é muito importante para a prevenção de muitas outras doenças, mas é muito importante neste momento estar sempre higienizando as mãos, lavando as mãos constantemente, usando a máscara, como eu disse, porque a transmissão dessa doença ela é feita através da conversa, né? Através de gotículas. Quando eu estou conversando, por exemplo, eu estou invisivelmente, não consegue ver, eu elimino perdigotos, né? Tem saliva saindo da minha boca, quando eu, né, vou tossir também, acaba saindo saliva da minha boca e tal, nariz e tudo. Então tudo isso contém vírus, e se a pessoa estiver contaminada, o vírus, né, o coronavírus vai estar nessas secreções também. Importante manter uma distância mínima, né, de 2 metros das pessoas, para que a gente, né, possa se prevenir. Então é muito importante que a população adote essas medidas de segurança, né? Então, resumindo, evitar sair desnecessariamente de casa, né, ficar em casa. Nós temos que lembrar que nós estamos em uma pandemia, não acabou. Evitar aglomerações, e se sair, fazer uso da máscara sempre, né, e adotar medidas de higiene, né, principalmente a lavagem das mãos rotineiramente. Se Deus quiser, futuramente nós teremos uma vacina eficaz, né, que a gente vai poder, né, imunizar, se Deus quiser, todas as populações
que tanto necessitam. Tá bom? Então espero que tenha ficado claro esse meu vídeo para vocês e eu desejo o mais breve possível que tudo isso se resolva. Um abraço e muito obrigado. E agora vamos para um assunto que tem se tornado cada vez mais polêmico durante a pandemia do Covid-19, que é a alimentação oriental. Muitas pessoas têm comentado a respeito da alimentação dos chineses, que eles comem apenas ratos, morcegos e outros animais peçonhentos e que isso poderia ter causado a pandemia do Covid-19. Mas será que é sempre disso que eles se alimentam? Isso você verá no vídeo a seguir. Provavelmente vocês já ouviram falar das comidas exóticas da China, como cachorro, escorpião, cigarra, cavalo marinho, cobra, grilo, lula e larvas cruas. Muitas dessas iguarias também são consideradas exóticas e muitos experimentam por pura curiosidade, já que a comida chinesa basicamente é a base de peixe, carne suína, frango e frutos do mar. Muitos podem se perguntar por que os chineses comem de tudo, mas na verdade esse tipo de alimentação surgiu por pura necessidade e era mais comum antigamente. Dentre as necessidades por tal costume culinário está o fato de apenas 20% de todo o solo chinês ser cultivável. Como a população local é gigantesca, surgiu então a necessidade de comer tudo que lhes ofereça proteína, como por exemplo brotos de bambu, raízes de lótus, algas marinhas, cogumelos e muitos tipos de insetos. Essas iguarias são comprovadas cientificamente como ótimas fontes de proteínas. A partir dessa necessidade, criaram-se muitos pratos exóticos na culinária chinesa. Vale lembrar que os pratos não têm ligação com a comida japonesa. Digo isto pois o brasileiro, por muitas vezes, não diferencia as duas culturas. Assim como no Brasil, a culinária chinesa também é separada de modo regional, e não há como generalizá-la. No sul, por exemplo, a comida é à base de arroz. Já no norte, os pratos são basicamente à base de massas. Há um ditado na China que diz: se estava vivo e não está mais, é comida. De acordo com os nativos, a culinária chinesa se desenvolveu em pratos estranhos nos períodos de fome, além de, claro, por influência da medicina tradicional do leste asiático. Grande parte disso é porque a China tem um grande histórico de guerras e, em um país de proporções continentais, que possui grande miscigenação, é possível encontrar até 56 etnias e idiomas diferentes em todo o país, embora o mandarim represente 90% da população total. Naturalmente, a maior dificuldade de todas em uma guerra é a alimentação. Imaginem que os guerreiros chegavam a ficar uma década fora de casa, defendendo seus estados e suas comunidades. Nesse meio tempo, boa parte da vida era uma constante dificuldade na busca pelo que comer. Eles viviam ao estilo do programa No Limite, Survivor ou o treinamento do BOP em Tropa de Elite. Daí, terminaram se acostumando e incorporando o costume de comer insetos e outros animais no dia a dia de suas comunidades. Aliás, se ninguém tivesse nos ensinado que é nojento comer insetos, morcegos e cobras, será que também não estaríamos com o mesmo hábito de comer esses pratos típicos? Pode parecer fácil responder que sim, mas para quem gosta de comida japonesa, poderia se imaginar há 15 anos atrás, consumindo carne crua, peixe cru, gostando e pagando caro por isso? Nós temos a nossa própria cultura e eles a cultura deles. Do mesmo jeito que comemos a língua do boi, o estômago do porco e até mesmo o coração da galinha, eles comem insetos. Inclusive, pesquisas mostram que o tatu, que é também uma iguaria brasileira, é reservatório de inúmeras doenças, entre elas a hanseníase,
leishmaniose e a doença de Chagas. Em suma, nós só temos que respeitar, porque são seres humanos como nós, porém possuem culturas diferentes. E é isso que torna cada país único. E aí, vocês já se imaginaram estudando em uma escola onde todos têm superpoderes? Que loucura, né? Alguns estudantes tiveram a ideia de criar uma história em quadrinhos assim. Vamos conversar um pouco com uma das roteiristas, Maria Eduarda. Olá, Duda! Olá! Então, como Olá. surgiu o projeto Seres? Séries surgiu quando eu estava no terceiro ano do ensino médio. E nesse tempo eu já tinha conhecido as meninas que fazem parte do projeto. E é uma conversa normal, assim, depois de um dia de aula a gente se reuniu e a Amanda, ela fez uma surpresa pra gente. Ela mostrou um desenho que ela tinha feito de Samira vestida de super-heroína. E aí, como a gente ainda estava na escola, a gente estava saindo, a gente começou a imaginar o Olegário como uma escola para super-heróis. E a gente foi imaginando. E todos os dias a gente imaginava uma cena diferente, quais poderes cada um ia ter, e assim por diante. E a história em si se trata do quê? Retrata um mundo que aparentemente parece muito normal. Um grupo de adolescentes que são amigos e que têm poderes, e para eles isso é normal, não tem nada de diferente. Só que acontece algumas revelações que fazem o grupo questionarem o que acontece ao redor deles. Então, tipo, vários segredos são revelados conforme o tempo foi passando, e que até mesmo professores dessa escola, porque acontece em uma escola, pais estão envolvidos. Agora, saber o que é, né? E como foi desenvolver os personagens? Olha, ao mesmo tempo foi fácil, também foi difícil, porque os personagens são inspirados em pessoas reais. Então, não tivemos a preocupação de criar um personagem do zero, mas também tivemos a dificuldade de colocar a personalidade da pessoa real em uma HQ. E vocês tiveram o apoio de alguém, alguma motivação? Uma motivação? O apoio de alguém? Sim, tivemos. Acho que o maior apoio que tivemos foi de Elia, a coordenadora da escola, que quando soube da história viu um grande futuro, e foi através dela que ela sugeriu o HQ, que seria postado no jornal impresso da escola. Só que por causa da pandemia, a gente não pôde postar essa história. Então começamos a desenvolver ela para postar em um site onde tem histórias em HQ. Também tivemos o apoio de Adson, professor de artes, que viu um grande futuro e ajuda a gente, na verdade, a desenhar os personagens. Sem contar milhares de pessoas que apoiaram e que também fazem parte da história, que são personagens. E quais são os planos futuros para o projeto? Olha, temos 2 planos, que no ano que vem, né, quando tudo isso passar e a rotina voltar, os estudos e tal, queremos muito postar a história no jornal impresso. E também queremos transformar o HQ, essa história, em livro. E aonde os leitores podem ver a história? Como eles terão acesso? Olha, eles podem estar acompanhando a gente em um site chamado Fliprus,
E também, e também tem o Instagram. Mas para ler mesmo é no site Plus, onde tem histórias em quadrinhos. E aí a nossa vai estar lá também. Obrigada, Duda, pela sua participação no John. Foi muito interessante saber sobre a história que vocês estão criando. É uma motivação a mais para outras pessoas que veem isso e vão se interessar mais, né? Sim, sim. Eu que agradeço pela entrevista, por ter chamado para a entrevista. Obrigada. E no Li na página de hoje teremos a participação do aluno Enzo, do primeiro ano do ensino fundamental. Ele fará uma resenha do livro O Menino e o Pardal. Segue o vídeo. Coleguinhas, hoje eu vou contar a história do menino e o pardal. Eles estavam andando pela floresta. Sua mãe se segurava pela mão e olhava para todos os lados e se cantava do tamanho das árvores. Quando ele olhou para um lado, ele viu um ninho quase pronto, um filhote embaixo. E tentou achar algumas coisas para pegar. Ele achou uma coisa, um filhote de passarinho que não parava de piar, sua boca aberta parecendo que queria comer. Ele chamou sua mãe para o local. Ele nem ligou o que sua mãe falou e já pegou o filhote. Quando chegou em casa, ele pegou um pão, se esfarelou na sua mão e deu para o filhote. O bichinho até fechou os olhos de satisfeito. Ele pegou uma seringa para dar água na sua boca. Ele deu um tempo para o filhote comer e lá no seu quarto ele dividia com seus irmãos para pegar uma caça, que guardava uns brinquedos e alguns pedaços de pau e fez um ninho para o seu amigo. Ele foi para sua mãe com um olhar triste. Seu pardal não queria mais receber comida da boca. A mãe já sabia que isso ia acontecer. Ele é um passarinho, pardal, quando eles querem comer sozinho. O cara, ele recusou a palavra da sua mãe e ainda acreditava que seu pardal ia ficar com ele para sempre. Quando chegou da escola, ele tomou um super susto. Seu pardal não estava na caça. Ele foi para sua mãe chorando que você perdeu seu passarinho. Ele sabia que isso ia acontecer. Se eu pudesse pegar, eu pegaria. Quando abriu os olhos, viu seu pardal em cima do luz que chutava a luz da casa. Sentou orar triste. Ele voou para uma quina de janela e percebeu que o passarinho queria ser livre. Ele cantou uma música, ele pensou que estava tentando falar coisa. Se cortasse minhas asas e botasse numa gaiola, eu não podia ser livre para conhecer novas coisas. Ele correu para sua mãe, então um olhar brilhante, que seu pardal foi libertado. Ele toda manhã acorda do canto do seu amigo pardal. Coleguinhas, essa foi a história do menino e o pardal. E aí, galera, espero que tenham gostado da segunda edição do João. E se você gostou, não se esqueça de deixar o seu like aqui embaixo. E se você não gostou, pode deixar o seu dislike também, porque vamos entender que o conteúdo precisa melhorar. E a soma dos seus likes e dos seus dislikes, dando 100, nós faremos um sorteio de uma arte original de séries. Então, deixe o seu comentário aqui embaixo, porque você estará concorrendo a essa arte. E é isso, compartilhe com seus amigos, com seus pais, com sua família, com seus professores, no grupo da sala, enfim, compartilhem com todos. Vamos fazer esse vídeo viralizar e chegar a mais de 100 likes. E é isso. Um beijo para todo mundo e até a próxima edição do João. Até a próxima. Tchau, Amanda. Tchau, Manu!